O Observatório das Cotas Raciais no Maranhão emitiu uma recomendação às universidades e institutos federais e estaduais do Maranhão para tentar combater o aumento de fraudes no acesso a essas instituições por meio das cotas raciais. Olavo Sampaio, esse assunto é muito polêmico e está em discussão agora no Bom Dia Mirante. É isso mesmo, Soares, um assunto muito polêmico que envolve a sociedade como um todo. Essas cotas foram instituídas há quase 10 anos, uma lei pelo governo federal, que ampliou a possibilidade da inclusão de pessoas por cotas raciais em universidades públicas. E aí, de lá para cá, algumas situações foram verificadas. A gente vai falar sobre alguns pontos específicos com o Eric Moraes, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, inclusive que tem um observatório para tratar sobre esses temas com a participação de outros órgãos também. Muito bom dia. Muito bom dia, exatamente. A OAB, em conjunto com a Defensoria Pública da União e com a Defensoria Pública do Estado, institucionalizaram uma demanda muito recorrente, principalmente nas redes sociais do Estado do Maranhão, que são denúncias informando que fraude de cotas raciais acontece nas instituições maranhenses. Então, a pessoa pode acessar o site de qualquer uma dessas 3 instituições, lá vai ter um banner Observatório de Cotas Raciais, você vai estar clicando, cadastrando e vai estar informando essa denúncia, e daí o Observatório Racial de Cotas vai estar trabalhando junto às instituições essa informação. Presidente, tem algumas situações que se verificou ao longo desse tempo que a lei entrou em vigor, como, por exemplo, acredito que deve ser algumas das questões abordadas pelo observatório, a autodeclaração. O cidadão, ele se autodeclara negro, muitas vezes não pertencendo a esse grupo. É um dos problemas enfrentados? Sem sombra de dúvidas. Durante muito tempo, essa política pública ela foi fraudada em razão desses problemas com a autodeclaração. Entendemos o movimento social como um todo, que a melhor forma de se identificar a possibilidade do quesito é tendo a instalação das comissões de heteroidentificação. Essas comissões vão ter a possibilidade de estar ali analisando pessoalmente, ao vivo, o candidato que quer participar dessas cotas. Assim como também a gente enfrentou muitos problemas de afroconveniência, Pessoas que queriam ser negras somente para um determinado momento, somente para o determinado momento das cotas, e a gente enxerga também agora novas possibilidades de fraudes, ou seja, a desobediência aos alunos participarem de maneira integral das escolas públicas. Haja vista que as cotas raciais, elas são também cotas sociais, e que elas não atingem somente a população negra lá, elas também atingem a população indígena. E é preciso que esse aluno tenha participado de maneira integral da rede pública. Então, é justamente em cima dessas fraudes, desses elementos, haja vista que foi implantada de maneira rápida, abrupta, em que não houve um diálogo com a sociedade e que tem que haver esses ajustes para que a gente possa ter o pleno funcionamento dessa política pública de reparação a toda essa população. Um ponto também muito discutido aí é sobre essa questão da participação em escola pública. O senhor falou, presidente, em relação a fazer todo o seu estudo nessas instituições, mas algumas brechas foram encontradas por pessoas que fizeram parte concluíram, por exemplo, estudaram escola particular e fizeram sua conclusão e de repente foram incluídas como pertencentes em cotas. Como solucionar esse problema? Ainda há esse problema? Existem muitos problemas em referência ao cumprimento integral da lei de cotas. A gente enxerga ainda muitas instituições que não utilizam as comissões de heteroidentificação, utilizam o reconhecimento por foto ou por vídeo. Isso é muito danoso, eu já visto que a gente não consegue ter ali uma compreensão melhor dessa qualidade da heteroidentificação, assim como também da questão da escola pública. A gente fala, repete e frisa, as cotas sociais, elas são também cotas sociais. 50% são destinados dentro dessa cota para a população que recebe até um salário mínimo e meio. E isso também atinge as pessoas que fazem todo o seu ano letivo na escola pública. Então a gente tem pessoas que podem estar iniciando o ano letivo numa escola privada e terminando numa escola pública justamente com fins dessa finalidade, adentrar em cotas raciais, fazendo com que essa medida não seja atingida na sua finalidade.
Muito obrigado, Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB, pelas informações, pelo esclarecimento dessa lei de cotas. Mas a gente também tem aqui o Yuri Costa, que é defensor público federal. Doutor Yuri, muito bom dia. Essa recomendação vai ser entregue às universidades, à UEMA, à UFMA. Como está esse cronograma? Bom dia, Olavo. Como o doutor Eric acabou de falar, um dos problemas que a gente tem hoje se refere a cotas sociais, que envolve também a atuação do observatório. Então, pensando nisso, as instituições, DPU, DPE e OAB, estão expedindo hoje uma recomendação a todas as instituições de ensino públicas do Estado superior, UFMA, UEMA, UEMA-Sul, IFMA e IEMA, apresentando medidas preventivas, exatamente porque a atuação do observatório não prioriza necessariamente a entrada no judiciário, a proposta de ações judiciais, faz isso quando necessário, mas de forma preventiva nós estamos apresentando uma recomendação a essas instituições, sugerindo medidas para que se evite exatamente um dos problemas dentro dessa dinâmica da fraude. Isso não é uma coisa parada, isso vem a cada dia, infelizmente, sendo transformada, e especificamente essa recomendação prevê medidas para que essas instituições evitem fraudes nas cotas sociais, que se referem exatamente a isso a que o Eric se referia. Pessoas que de fato não cursaram integralmente os estudos na escola pública como condição para acessar as cotas sociais e, por isso, essas instituições recomendam a adoção de medidas mais rigorosas e previstas expressamente no processo de seleção para se evitar esse tipo de fraude. Como é que funciona o trabalho do observatório? Vocês observam o que está acontecendo? Chegam denúncias, inclusive na DPU, na Defensoria Pública Federal? Sim, o observatório é um conjunto de ações dessas instituições, DPU, DPE e OAB, que tenta dar um retorno a provocações, sobretudo da sociedade civil, que de diferentes maneiras procuraram essas instituições há algum tempo, exigindo rigor e exigindo transparência da forma como o acesso a cotas sociais, o acesso a cotas raciais no Maranhão se dá. E a gente, daí porque o nome observatório, recebe essas denúncias, faz o tratamento, cobrando de outras instituições, quando necessário, a atuação nesses casos, mas também dando publicidade. A gente não trabalha expondo pessoas, como infelizmente muitas vezes acontece nas redes sociais. A gente trabalha, sim, cobrando das instituições responsáveis pela gestão das cotas, que obedeça a lei, que faça um processo criterioso, rigoroso e que, sobretudo, Olavo, atinja a finalidade dessas cotas, que é dar acesso a pessoas negras, pardas, pessoas oriundas de escolas públicas, indígenas, o acesso às cotas como está previsto em lei. Muito obrigado, doutor Yuri, bom dia para o senhor também. E então, reforçando essa questão aí das cotas, só para reforçar um recado até que a gente estava conversando antes de entrar no ar, é sobre o respeito às pessoas, para que não se tenha a exposição de pessoas, de cidadãos que muitas vezes cometem até esse tipo de fraude, porque hoje em dia há um tribunal social muito grande, Soares e Célia, vocês sabem, a gente sempre mostra isso, e as pessoas são muito expostas nas redes sociais e não é o caminho ideal. O caminho ideal é, se há alguma suspeita, alguma denúncia, você procurar os órgãos competentes, esse observatório que reúne os três órgãos aqui na OAB, ou procurar cada um de forma individualizada para fazer a sua denúncia, a sua reclamação sobre algum problema, algum abuso que você verificou ou suspeita sobre a lei de cotas para o acesso às universidades públicas, tanto federal, estadual, enfim. Eu volto com vocês aí no estúdio. Respeito é sempre bom, né? Obrigada, Olavo, pelas informações.